paz, irmãos, amém? Louvado seja o Senhor por mais esse dia. Haja coração aí para as emoções, né, Roberto? Eita, coisa boa. Glória a Deus. Glória a Deus por essa família, por tudo que o Senhor tem feito, porque Deus é bom, não é? Meus irmãos, eu vou pedir a todos que abram comigo suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 11. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga peraí. Amém, estou esperando. Lucas, no capítulo 11. A partir do verso 29, assim diz a palavra do Senhor. E aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui quem é maior do que Jonas. Até aqui, irmãos, fechem os olhos, curvem sua fronte, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por mais uma oportunidade, Pai, de nos reunirmos em Teu nome, de estarmos em Tua presença. Obrigado pela vida, Pai, o sustento que o Senhor tem dado, pelo testemunho glorioso, Pai, que foi dado aqui hoje, por apresentação, Senhor, da SOF, por todas as bênçãos, Pai, que o Senhor de maneira abundante, Senhor, tem ministrado em nosso meio. E nessa noite pedimos que o Teu Espírito fale conosco, Pai, segundo a Tua vontade, que sejamos, Pai, abençoados pela Tua voz e não pela voz de homens. Por isso faça cessar, Senhor, toda a irritação, a inquietação, Senhor, mas que possamos, Pai, com alegria e coração, como aquela terra fértil, Pai, estarmos preparados para a Tua palavra nessa noite. É o que nós oramos e aqui te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Estamos então, não é, num tempo em que é tão evidente, não é, a consequência do pecado. Se nós olhássemos para a história, e hoje a minha ideia é dar uma passeada e uma navegada pela história, não é, bíblica e da igreja, para que a gente tenha então conhecimento dessa passagem que acabamos de ler. O homem, quando da queda, foi totalmente afetado pelo pecado. O seu pensamento ficou totalmente pervertido, as suas intenções prejudicadas, as suas atitudes, os seus gestos, tudo, em todos os aspectos na vida do ser humano, foram afetados pelo pecado. Não sobrou nada na vida do ser humano que não tivesse sido afetado pelo pecado. E é por isso que a Bíblia diz que não houve um sequer que buscasse a Deus. Deus olhou para a terra, olhou para todos, desde o primeiro de Adão até o último, e não houve um sequer que pudesse fazer aquilo que o Filho de Deus veio para fazer em nosso lugar. E o desdobramento disso fica tão visível, não é? Você que conhece a história, você que lê, não é? E tem participado de estudos, você vê lá em Gênesis que desde aquele tempo a multiplicação do pecado foi tamanha a ponto de Deus ter sido motivado, não é, a enviar o dilúvio. E o dilúvio, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é obra de Deus. Foi Deus quem fez, foi Deus quem promoveu o dilúvio, e isso é juízo de Deus sobre o pecado. Então, naquela época, Deus levantou um homem chamado Noé. E ele começou uma missão que, para aquele momento, para aquela altura, era algo talvez impensado. Construir uma arca com aquelas proporções, naquele tempo, sem maquinários, sem possibilidades.
E Noé, então, de maneira obediente, ele segue aquilo que é a palavra de Deus, ele segue o comando de Deus e trata então de iniciar a sua obra, a obra de construção da arca. E o que é importante que você perceba, meu irmão, minha irmã, é que a obra da construção da arca não é uma obra de marcenaria, de pegar madeiras ali e construir aquele navio imenso, não é? Que foi a arca. Mas a obra de Noé foi uma pregação, e pregação de arrependimento, porque haveria de vir o dilúvio, haveria de vir o juízo de Deus. E enquanto aquela arca estava sendo construída, havia tempo para que se arrependessem dos seus maus caminhos e se voltassem ao Senhor. Passam-se os anos, porque a arca não foi construída tão brevemente, não é? Mas então somente a família de Noé, ele, a sua família, entraram na arca junto com todos aqueles animais e veio o dilúvio. E toda aquela geração, toda aquela massa de pessoas que manifestavam abundantemente o seu pecado, presentes à imoralidade em todas as formas, não é? Foram ali então destruídas. E quando finalmente passa o período em que as águas começam a baixar, aquela arca para, desce dali Moisés, ó, desce Noé, só para ver se você está atento aí, né? Deu uma enroscada aqui. Desce Noé com a sua família, e ele desce com 3 filhos. Os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. 3 filhos. É como se um recomeço, não é? E da descendência de cada um deles, começou-se uma nova história. Da descendência de Sem, e de onde vem inclusive o termo semitas, não é? E antissemitas, que é da descendência deste, que é filho de Noé, chamado Sem. Deus levantou um homem chamado Abraão. Entre vários que foram nascendo, veio um homem chamado Abraão. Acho que você se lembra dele, não é? É mais ou menos famoso esse homem aí. Eu não conheci pessoalmente ainda, mas veio esse homem chamado Abraão. E de Cã também houve uma descendência. E deste, talvez você não se lembre dos nomes, mas certamente vai se lembrar dos povos que foram gerados a partir da sua descendência. De Cã veio um homem chamado Nimrod. Esse Nimrod foi conhecido como um grande guerreiro, um conquistador, esses generais fortes, não é? De batalha, e ele constrói cidades, ele sai fazendo povoados, entre os povoados que ele, não é? É fundador, esse tal de Nimrod. Existe um lugar chamado Babel, já ouviu falar? Conhecido por aquela torre, que em desobediência ao Senhor, não é? Na ordem de espalharem-se pelo mundo, eles se consolidam no lugar e tentam construir uma torre, tentando demonstrar que eram capazes, não é, de tamanha sabedoria e força. E Deus desmonta toda aquela obra que foi começada. Não só Babel, mas também um outro lugar, chamado Nínive. Nínive foi fundada, não é, por Nimrod e pela sua descendência. Então, da descendência de Cã, vem aqueles que são chamados filisteus. Lembra dos filisteus? Lembra de Sansão? Não é? Filisteus, problema com o povo de Deus, é da descendência de Cã. Lembram-se dos amorreus, lembram-se dos assírios, que lá na frente, os ninivitas, não é? Vão ter problemas bem lá à frente. Toda essa turma é da descendência de Cã. E Jafé também tem os seus descendentes que se juntam ali com Sem e seguem o seu caminho. E a história vai seguindo, as famílias, não é, vão crescendo, vão se casando e vão tendo filhos e vão sendo apresentados, como hoje nós tivemos aí a Sophie, não é? E as crianças vão crescendo, formando as suas famílias, o tempo vai passando. Do lado de cá, o Senhor então levanta um homem chamado Abraão. E ele tira ele da sua terra, e a partir dele ele diz que a sua família seria tão numerosa a ponto de estrelas ou quantidade de areias, não é? Ou grãos de areia, não fossem capazes ou equivalentes na sua somatória, de tão grande que seria. E a partir dele, todas as famílias na terra seriam abençoadas. Vem então o seu primogênito, aquele que é o prometido de Deus, vem Isaac. De Isaac gera Jacó.
E Jacó, na sua linhagem, na sua descendência, ele tem 11 filhos. E 10 destes 11 levam nomes que são dados às 12 tribos de Israel. E o 11º, o primogênito da mulher que ele realmente amava, não é, a Raquel, que é José, este assume a primogenitura, e os seus filhos, Efraim e Manassés, são tão amados por Jacó que ele trata a estes, não é, como se fossem seus próprios filhos, e eles se tornam agora líderes tribais e formam as 12 tribos de Israel. E o povo está se desenvolvendo. Do lado de cá, a descendência de Cã também está seguindo. A descendência de Nimrod também está seguindo, criando povos, criando nações, conquistando, disputando territórios, e a história vai se seguindo. Até que dentre essas 12 tribos, que são oriundas de Jacó, e aí é só para a gente dar aquela relembrada na mente, né? Tem um deles, que é o tal do Zebulon. Tem o Zebulon e tem Naftali. Estes, num determinado momento, quando da separação das terras, lá no tempo de Josué, eles vão e avançam e fazem ali a distribuição de terras. As tribos, não é? Agora decidiram-se, junto com Josué, onde seria o território de cada um, segundo aquilo que era a sua herança. E aí vai, não é? Zebulon, e ele fica ali, ao norte de Judá, e que considera inclusive onde hoje é chamada Jerusalém. Era território de Zebulon. Muito bem, até aí está tudo lindo, maravilhoso, até que chega o momento de que eles entrassem para conquistar aquela terra, porque ela era habitada por cananeus. E cananeus eram descendentes de quem? Do Cã. Algumas Bíblias trazem Cão como o nome dele, né? Porque parece que é um cão mesmo, né? Ele e a sua descendência. Como geraram disputas e problemas entre si, até que finalmente eles seguem e invadem aquela terra, tomam aquela terra que era sua herança, mas a ordem de Deus era que todos os cananeus fossem expulsos. Acontece que algumas tribos não obedeceram. Entre elas estava Zebulon. Zebulon deixou que alguns cananeus ficassem no seu território, e ali eles permaneceram. Por conta dessa desobediência, e no que se seguiu no período de Juízes, se você lembrasse do tempo bíblico do período de Juízes, houve um período de grande idolatria. As pessoas se esqueceram de Deus, esqueceram-se dos feitos do Senhor, esqueceram-se de tudo. E começaram a adorar coisas criadas em vez do Criador. Começaram a buscar deuses pagãos, em vez de adorar o Deus de Israel. E no meio de todo aquele momento, perdidos, não é? Avançando, passam-se os períodos, não é? Ou o período de Juízes. O período de Juízes, o povo não tinha rei. Pelo menos é isso que nós encontramos escrito no livro de Juízes. Havia um rei soberano, é o Deus de todas as coisas. Mas eles não o reconheciam como rei. E vendo todas as nações com reis, começaram a clamar: nós também queremos um rei. Até que finalmente é levantado Saul como rei. Saul reina por um período de tempo, e também na sua desobediência, a Bíblia diz que Deus retira o seu espírito de Saul. E não passa muito tempo até que ele deixa o trono e assume outro no seu lugar, um escolhido de Deus. Seu nome, Davi. E de Davi, no momento em que ele agora assume o reinado, as tribos estavam espalhadas, não havia uma unidade, mas quando Davi conclama as tribos para a unificação do povo de Israel, Zebulon está lá e se apresenta para que então seja formada uma nação, o povo de Israel. Então o povo é unificado. Davi passa o seu tempo, assume o próximo rei. E o próximo rei que assume agora? Quem? O que foi, irmão? O próximo rei depois de Davi? Salomão. E Salomão, conhecido com a sua sabedoria, começa muito bem o seu reinado e termina muito mal, envolvido em idolatria, com mais de 1000 esposas, uma coisa absurda, todo o contexto de Salomão.
E quando Salomão finalmente passa o seu tempo e ele morre, nesse momento há uma divisão entre as tribos, há uma bagunça generalizada, e quem assume no lugar dele é Roboão, no lugar de Salomão. Roboão, seu filho, só que as tribos agora estão divididas, e há 2 reinos agora. O reino do norte, que considera 10 das tribos, e o reino do sul, Judá e Benjamim. E as tribos seguem divididas. Entra rei, sai rei, entra rei, morre rei, entra rei, morre rei. E nessa história de entra rei, sai rei, entra rei, sai rei, a idolatria continua. Não há quem faça aquilo que é o certo, todos eles continuam olhando para os deuses pagãos e há uma bagunça entre o povo de Deus. Até que finalmente, por volta do ano de 790, antes de Cristo, século VIII, então, antes de Cristo, Deus levanta um profeta. Já havia levantado Elias no reino do norte, já havia levantado Eliseu na sequência de Elias, também do reino do norte. E Eliseu, muito provavelmente, na escola que ele formou, a escola de profetas ali, estava este profeta levantado pelo Senhor. E o seu nome é Jonas, citado aqui pelo Senhor Jesus. Jonas. Um profeta, então, que viveu no século VIII antes de Cristo e foi levantado num período de grande idolatria do povo, divisão entre as tribos, essa era a realidade. E quem estava afligindo o povo naquela época? Um povo chamado assírios. Era um império. Entre os muitos povos que se tinham, entre as forças daquela época, esse povo chamado assírio eram os mais expressivos, os mais fortes. E havia um povo, dentre os assírios, que eram os ninivitas. Nínive, meu irmão, era uma metrópole naquela época muito grande e foi instituída como capital do Império Assírio. E aquele lugar era tão cheio de gente, tão cheio de comerciantes, pessoas de todos os lugares, que havia ali uma idolatria sem tamanho. E naquele lugar, a ostentação com prédios e uma série de coisas, não é aqueles palácios suntuosos com 500 e tantos mil metros quadrados, cheio de estátuas e aquele mundaréu de coisa, era uma luxúria só, até que finalmente Deus levanta este homem chamado Jonas. E Jonas teve várias missões, mas a missão que ficou mais conhecida dele é a que está narrada no livro que leva o seu nome, muito provavelmente escrito por um dos seus discípulos. E Deus então levanta Jonas para que ele vá fazer uma missão, para que ele cumpra uma missão. E qual é a missão de Jonas? Deus diz a ele para que ele se levante, saia da terra de onde ele está e vá até Nínive, porque Deus queria pregar ali em Nínive arrependimento. E se eles se arrependessem, Deus os perdoaria. Meus irmãos, para que você entenda um pouquinho de quem foi esse povo chamado ninivitas, depois leia em Naum, no capítulo 3, dos versos de 1 a 7, vai haver ali uma descrição. Era um povo extremamente violento, bruto. Eram conhecidos pelas suas técnicas de tortura. Muitos mecanismos de tortura eles tinham. E quando eles conquistavam o território, seus inimigos eram mortos, e pedaços dos corpos desses inimigos eram colocados em vários lugares da cidade, como troféu, não é? E como exibição do seu poder, do seu domínio. Os ninivitas eram um povo muito cruel. E o povo de Deus conhecia, porque já haviam sido, não é, envolvidos em batalhas. E de repente, Deus, do alto dos céus, na eternidade, se dirige a um homem, um profeta levantado naqueles dias, que estava falando contra Israel, contra o povo, na sua idolatria, e diz a ele, falou, Jonas, agora você vai até aquele povo, os ninivitas, com toda essa crueldade que você já entendeu que eles tinham, e você vai pregar a eles o arrependimento. Bom, eu creio que você conhece a história de Jonas e sabe que ele não gostou da proposta de Deus e foi ao caminho contrário. Deus, então, faz com que ele chegue até Nínive
Ele chega até Nínive, e quando ele chega até lá, ele prega. E a sua pregação tem uma contundência e um poder de Deus tamanho que toda a nação de Nínive, do maior ao menor, se convertem, se arrependem e se prostram diante do Deus verdadeiro. Aquele povo cruel, todo ele se coloca de joelhos na presença de Deus. E aquilo, para o coração de Jonas, aqui vai a loucura. Fala, meu Deus, como pode? Eu não quero ir pregar porque eu sei que o Senhor é um Deus gracioso. Eu conheço o Senhor e a sua misericórdia. E eu sei que se eles se arrependerem, o Senhor vai perdoar. E se eles forem perdoados, não é? Qual que é a grande preocupação de Jonas? Ora, a iminente, não é, ameaça de invasão daquele povo contra o povo de Israel. Então ele não queria, mas Deus fez com que ele fosse. E aqui é importante você notar, meu irmão, que apesar de nós, Deus faz a sua obra acontecer. Você já ouviu aquela coisa que se você não for, Deus levanta outro no seu lugar? Se Deus mandou você ir, querendo ou não querendo, Deus vai te levar até lá. Deus faz com que a sua vontade aconteça. E ali aquele povo inteiro preocupado com aquela pregação de arrependimento, com a ameaça de uma destruição da parte de Deus, porque àquela altura o Deus de Israel era conhecido pelos seus feitos. Aquele povo todo conhecia o que tinha acontecido desde a época de Moisés e como eles vinham conquistando territórios. Então todos temiam Israel e o seu Deus. Então ali aquele povo se arrepende. Jonas volta frustrado porque Deus finalmente perdoou aquela nação, perdoou aquele povo. E aí talvez você pense, mas perdoar um assassino, perdoar um matador de crianças, Deus, na sua misericórdia, perdoa através do arrependimento sincero. Amém? Não muito tempo depois, quase contemporâneos, Deus levanta outro profeta, só que esse agora do Reino do Sul. Seu nome, Isaías. E eu queria que você fosse comigo lá em Isaías, no capítulo 8, para que você veja Isaías, no capítulo 8. Estamos dando uma volta rápida na história. Só para dar aquele refresh, né? F5 na mente. Lembrar dos feitos do Senhor, não é? Veja aí o capítulo 8 do profeta Isaías. Isaías é mais ou menos da época de 750 a.C. Então, muito provavelmente contemporâneo de Jonas. E aí levanta-se Isaías na palavra do Senhor, e no capítulo 8, olha o que é que diz aí a partir do verso 1. Leia aí comigo, meu irmão. Diz assim: e o Senhor me disse, tome uma placa de bom tamanho, e nela escreva de forma legível, Maher Shalal Rashbaz, e chame o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Berequias, como testemunhas de confiança. E então me deitei com a profetisa, e ela engravidou e deu à luz a um filho, e o Senhor me disse, dê-lhe o nome de Maher Shalal Rashbaz, pois antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Assíria. Ora, os ninivitas que acabaram de receber perdão, era a capital desse povo chamado Assíria. E aí, verso 5, o Senhor tornou a falar, já que este povo rejeitou as águas de Siloé, que fluem mansamente. Pausa aqui. Siloé. Você se lembra de um cego de nascença que Jesus curou? E que ele fez com a saliva e barro, não é? Aquele lodo passou nos seus olhos. Onde é que Jesus mandou que ele lavasse? No tanque de Siloé. Que é o tanque que Siloé significa o enviado. Rejeitaram as águas de Siloé, que fluem mansamente. Rejeitaram ao Senhor. E aqui é uma referência messiânica. Isaías é um dos maiores profetas do Antigo Testamento e um profeta com muita referência messiânica.
E aí ele diz: e alegrou-se com Rezim e com o filho de Ramalias. O Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates, o rei da Assíria, com todo o seu poderio. Elas transbordarão em todos os seus canais, encobrirão todas as suas margens e inundarão Judá, cobrindo-o até o pescoço. Seus braços abertos se espalharão por toda a terra. Ó, Emanuel! Uau, que profecia, não? Quem é que está levantando o rei da Assíria para vir contra Israel? É o diabo. É o diabo, pastor. O capeta levantou aquele bicho. Não foi, não. Verso de número 7. O Senhor, com S maiúsculo, palavra no hebraico Adonai. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o título divino do Senhor. O Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates, o rei da Assíria, com todo o seu poderio. Bom, Deus salvou aquele povo, perdoou, porque se em 40 dias não houvesse arrependimento, Deus destruiria aquele lugar chamado Nínive. O povo se arrependeu. Deus então perdoou. O profeta se desesperou. Por que ele se desespera? Quando começa a dar coisa errada na vida da gente, a gente olha e fala, não, não pode, mas a gente não entende os planos de Deus, a gente se desespera, não é? Mas nada fugiu ao controle do Senhor. Porque aqui nós estamos vendo a mão daquele que movimenta a história do universo. Aquele que rege a história de nações, governos, que levanta reis, destrona reis e trata no individual, sabendo o meu nome e o seu nome. Esse é o Deus Todo-Poderoso. E aqui nós estamos vendo agora ele levantando um povo para vir em juízo contra o seu povo, porque eles rejeitaram as águas mansas de Siloé. Preferiram outras coisas a não ser Deus. Você consegue entender isso, irmão? Porque a pregação de hoje em dia é tão superficial, né? Deus é amor, está tudo lá, vai quem quer e tudo. Nós estamos falando com Deus, meu irmão, que é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E nas suas mãos está todo o domínio. E agora ele levanta um povo para vir contra o seu, o que ele levantou, a descendência de Sem, porque eles desobedeceram e desviaram-se do seu caminho. Bom, muito bem. Então Jonas devia estar descabelado, se é que sobrou cabelo. Elias não tinha cabelo, só que ninguém pode brincar com essas coisas porque viu o que aconteceu lá, né? E aí você entende que Jonas agora, por que ele se preocupou? Porque ele sabia do risco de que isso acontecesse. Só que agora, quem está movendo isso? São eles vindo atacar, tocar pedrinha? Não, não. Deus levantou para que venha juízo sobre este povo. E isso nós estamos falando em 750. Essa invasão vai acontecer lá perto do ano 600 e alguma coisa, quase 100 anos antes. Deus está anunciando o que ele vai fazer. Muito bem. O tempo passa, não é? E aí passam também os versículos e a gente chega no capítulo 9 de Isaías. Você ainda está com a Bíblia aberta, amém? Fecha não. No capítulo 9 em Isaías, verso 1, lembra do tal do Zebulon? Olha só, ele volta para a história aqui. No capítulo 9, no verso 1, a palavra diz lá em Isaías, não é? Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos, porque no passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali. Mas no futuro, honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha, pois tu destruíste o jugo que os oprimia e a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Meus irmãos, Isaías agora, na sequência, profetiza a vinda da luz sobre as trevas. Quem é a luz dos homens, meu irmão? O Senhor
Jesus. É um texto messiânico, está sendo anunciado que o Messias virá. E a estas nações, a estas tribos, melhor dizendo, que antes se perderam no seu caminho, agora, pela obediência e por voltarem, Deus dá o privilégio de que na terra delas, no domínio da terra que foi dada a elas, a Zebulon e Naftali, esteja ali a luz que vem sobre as trevas. Zebulon voltou. Jonas era de onde? Jonas era de Zebulon. E parece aqui uma coisa engraçada, né? Está tudo misturado e envolvido, e aquele que é de Zebulon, vendo tudo isso, fica angustiado. E Deus traz o juízo exatamente sobre aqueles que foi levantado um profeta de Zebulon, que era Jonas, para anunciar o arrependimento. E agora Deus está dizendo que na terra de Zebulon virá aquele que vem anunciar o arrependimento, a luz para aqueles que andavam na escuridão. Se você for comigo agora para o livro de Mateus, no capítulo 4, vamos lá, meu irmão. Mateus, no capítulo 4, nós vamos ver essa profecia acontecendo integralmente. Mateus, no capítulo 4. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Quem falou amém só para não falar peraí, para não passar vergonha, diga amém. Mateus, no capítulo 4. Olha só o que é que diz a partir do versículo 12, meu irmão. A palavra do Senhor diz assim: E quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e de Naftali, caminho do mar além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. E daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, o cumprimento da profecia de que Isaías falava 750 anos antes da vinda do Senhor acontece aqui. Jesus deixa a região de Nazaré e passa a habitar na Galiléia. Ele é um nazareno, mas também conhecido como Galileu. Tem até aquela música que o pessoal canta: Galileu, Jesus. Vamos fazer um coro? Jesus, Galileu. Oh, que bonito. É só porque tem uns professores de música aqui, só para passar vergonha. E ele deixa então aquele lugar e habita em Cafarnaum. E se você se lembra da história de Jesus, você vai se lembrar que a maior parte do tempo Jesus passa no seu ministério nessa região, em Cafarnaum, na Galiléia, porque ali é o lugar onde Deus preparou para que ele pregasse. Aquele lugar era um porto comercial, vinha gente de tudo quanto é lugar, vinham pessoas, não é, de todas as regiões, inclusive de Samaria, inclusive de outros povos, passavam por ali. E ali estava o Senhor Jesus a pregar. Então se cumpre integralmente o que disse Isaías no capítulo 9. E ele diz mais, não é? Voltando lá no capítulo 9 de Isaías, se você fechou, eu não fechei. No versículo 9, ou melhor, versículo 6, vem na sequência daquele texto que nós lemos, um que certamente você se lembra, talvez não se lembrasse que estava aqui, em Isaías no capítulo 9. Verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O Senhor dos Exércitos fará isso. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O que é que vai fazer com que isso aconteça? O zelo do Senhor
dos exércitos. Quando a Bíblia trata de Deus como o Senhor dos exércitos, meu irmão, ele está arrogando toda a autoridade, porque todos os exércitos estão debaixo do seu comando. Ele pode todas as coisas. E aquele que faz e pode todas as coisas é quem vai cumprir esta palavra, que o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, viria e pregaria o arrependimento, o reino dos céus. E nós vimos o seu cumprimento lá em Mateus, no capítulo 4. Então, no período de Isaías, a coisa ainda estava, a caldeira ainda estava pegando fogo lá. Os assírios, não é, no seu domínio, até que em 612, mais ou menos, e aí a data, não se prenda a isso porque eu posso estar errado, não lembro de tudo, mas por ali, não é, no finzinho desse século, o que acontece ali? Naum profetiza a destruição de Nínive, porque Deus a levantou para ser como juízo, mas o juízo também veio sobre Nínive, profetizado por Naum, e essa cidade foi destruída. Por quem? Os babilônicos. Chegaram, arrebentaram com tudo. E agora surge um novo império. Era o Império Assírio naquela época. E eles foram subjugados. Perderam em número, em força, em quantidade, em poder. E agora surge o império chamado Império Babilônico. E nessa altura, não é? Mais ou menos, Deus levanta um outro profeta. Este também do Reino do Sul. Seu nome é Daniel. Muito jovem, garoto, quando a Babilônia invade, não é? E leva todos, não é, como presos, escravizados, cativeiro. Ele devia ter entre 14 a 17 anos, o profeta Daniel, e eles foram levados. A técnica dos babilônicos, não é? Não era simplesmente ir lá e dominar. Mas eles olhavam e falavam, vamos ver quem são os mais inteligentinhos? Vamos ver quem é os líderzinhos deles aí, quem são os fortinhos, e vamos levar esses. O resto fica por aí. É mais ou menos como se você cortar a cabeça da cobra, acabou. Então levou a liderança. Entre estes, entre os sábios, na escola de profetas, estava ali quem? Daniel. E ele é levado. Capítulo 2 de Daniel vai narrar uma história muito importante, que é um momento em que o rei desse novo império, o seu nome é Nabucodonosor, ele tem um sonho. E nesse sonho ele tem uma visão, e é uma visão assim que ele fica maluco. E ele chama então, convoca todos os sábios do reino, todos os conselheiros. E aí ele diz para ele, minha gente, reunião, silêncio. E aquela rapa de gente, né? Imagina, era o maior governo que tinha no mundo naquela época. Aquela quantidade de pessoas que vieram na presença daquele homem, o rei Nabucodonosor. E aí ele disse, minha gente, é o seguinte, tive um sonho, estou encafifado com esse sonho, e eu quero saber qual o significado dele. E vocês vão me dizer. Aí os sábios falaram, opa, é agora. Qual que é o sonho, rei? Ele falou, qual que é o sonho? Você não é o sabião? Você não é o bonitão? Você que vai me dizer qual foi o sonho. E se você me disser qual foi o sonho, eu vou saber que se você der uma interpretação, ela está certa, porque você sabia qual era o sonho, sem eu te contar qual era o sonho. Mais ou menos assim. E aí o pessoal entrou em desespero, falou, meu Deus, como isso? Nunca ninguém pediu algo assim para a gente. Isso é muito difícil, como é que nós vamos adivinhar qual foi o sonho? E aí o rei Nabucodonosor ficou tão nervoso, falou, então mata todo mundo. Mata todo mundo. Corta a cabeça de todo mundo. E aí o servo que foi cumprir essa ordem do rei Nabucodonosor, ele chega até o lugar onde está quem? Daniel. Chega, Daniel, vamos. E vamos para onde? Vamos que vocês vão ser tudo executados. Mas por quê? Porque o rei teve um sonho, pediu interpretação e ninguém conseguiu dar qual é o sonho. E aí Daniel diz, opa, alto lá. Pede para o rei um tempo, porque eu vou consultar a Deus. E Deus vai dar a interpretação. E Nabucodonosor atende o pedido de Daniel. Daniel então junta os seus irmãos, não é, os seus 3 amigos, e diz, gente, precisamos orar. Vamos pedir a Deus e Deus vai revelar. E eles começam a orar, e na sua oração, Deus mostra a Daniel qual foi o sonho. E ele começa a glorificar o Senhor, porque é o Deus Todo-Poderoso. E aí ele vai até Nabucodonosor e diz, rei, não sou sábio não, hein?
não sou todo poderoso, mas Deus me deu a interpretação para contar para o senhor. E o que o senhor sonhou são coisas futuras. Deus deu a você conhecer coisas futuras. É um homem que não é do povo de Deus. É um rei poderoso que não é do povo de Deus. Você está entendendo até aqui, né? É um rei de um império que vai contra o povo de Deus, levantado por Deus. Isaías 45 também vai falar destes agora também, né? Muito bem. Aí, Nabucodonosor fala, então tá bom. Se você, como diria se fosse nos dias de hoje, você não é o bichão, então conta para mim qual foi o meu sonho. E aí ele diz qual foi o sonho. Isso tudo está lá no capítulo 2 de Daniel. Ele diz, olha, o rei, o senhor teve um sonho que foi mais ou menos assim. Ó. O senhor viu uma estátua. E eu acho que quando ele falou da estátua, os olhos de Nabucodonosor devem ter dado uma saltada. Ele falou... E essa estátua era enorme, suntuosa. E dava até medo de tão grande que ela era. E acho que Nabucodonosor ficou falando, é mesmo. A cabeça dela era de ouro puro. O peito e os braços eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. As pernas de ferro. E o pé era meio ferro, meio barro. E aí Nabucodonosor talvez estivesse falando, rapaz, esse menino é de Deus mesmo. E de repente, no teu sonho, Nabucodonosor, uma pedra saiu do nada. Sem nenhum gatilho de mão humana, sem nenhuma máquina jogando aquela pedra simplesmente foi projetada. Sem auxílio de nada. E foi direto ao pé daquela estátua. E quando bateu no pé daquela estátua, pá! Esmiuçou a estátua inteirinha. Não sobrou nada. E o vento era tão forte, que levou todo aquele pó, a ponto de no lugar onde estava aquela estátua enorme, suntuosa, já não se tinha mais nada, senão aquela rocha. Foi extinguido da história, aquela estátua. E aí o rei falou, caramba, menino bom. Foi exatamente esse meu sonho. Agora, o que é que significa isso, Daniel? E aí ele disse, olha, Deus deu a interpretação. A cabeça da estátua e toda a estátua simboliza os governos que estão sobre a terra. A cabeça de ouro é você, ô Nabucodonosor. É o império babilônico forte, majestoso. E depois do seu governo virá um outro que é inferior ao seu, por isso era de ouro a cabeça e a prata no peito e nos braços, é inferior, mas vai quebrar o teu império. E esse império também será quebrado por um outro inferior, que vai ser quebrado por um outro inferior, até que finalmente vem aquela rocha e esmiuça tudo. Ora, você deve se lembrar quais foram os reinos, não é? Antes do babilônico tinha o império assírico, aí vem o babilônico, a cabeça. O peito, Medo-Persa. Na sequência? Não. Quase. Antes do romano tem um. De 30 anos só. Bem rápido. E que inclusive mudou a história do mundo. Só em 30 anos. Lembra do Alexandre o Grande? Os gregos. Império grego. Rapidamente. E todo mundo, inclusive o Novo Testamento está escrito em grego. Em 30 anos, Alexandre o Grande fez um movimento impressionante, que viabilizou a chegada, não é, e a pregação do Evangelho. Todo mundo falava grego. Os pescadores de Israel falavam grego, não é? Pessoas humildes e simples falavam, porque era a linguagem. E depois do Império Grego, o romano. E até que vem o romano, então forte, né, de ferro, que quebra qualquer coisa, tal, mas ele tinha os pés meio ferro, meio barro. Houve ali uma cisão. E você conhece a história do Império Romano. Até que finalmente vem uma rocha. Vap, destacada do nada e... Quem é a pedra angular onde a igreja está construída? Quem veio inaugurar o reino de Deus? Senão o próprio rei, o Senhor Jesus. A rocha que esmiuçou, acabou com tudo. E o tempo vai passando, chega finalmente, não é, nos tempos ali de Jesus, Mateus capítulo 4, como nós lemos. E aí, finalmente, o tempo se passa, né?
O ministério de Jesus segue até o texto que nós lemos, lá em Lucas, do capítulo 11. Vamos voltar lá? Cheguei lá, depois de uma volta pela história. Chegamos lá em Lucas, no capítulo 11, onde começamos. No verso 29, Jesus tinha acabado de curar um homem, não é? Que estava possesso, e um espírito que o deixava mudo. E aqueles homens dizendo que ele fazia aquilo por obra de Beelzebu, porque é só por isso que ele espanta demônio, né? E tudo mais. E no meio de toda aquela algazarra, não é? Viram para Jesus e pedem um sinal. Verso 29 do capítulo 11 de Lucas, não é? Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa e que me pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Passamos pela história toda para você lembrar de Jonas, onde ele entrou, Zebulon, como que Jesus chegou em Cafarnaum, para dizer que só haverá um sinal, o sinal de Jonas. Para esta geração só tem um sinal, o sinal de Jonas. Ora, e qual é o sinal de Jonas? Porque na continuidade, verso 10, ele diz, verso 30, perdão, pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. E há aqui um comparativo que Jesus faz. Tem muita gente que fala que a história de Jonas é uma história conto, né? Para crianças, é uma fábula. Você acha que Jesus é mentiroso? Sim ou não? Você está sendo sincero? Ele está fazendo referência a Jonas. Ele está dizendo que o que houve com Jonas é referência direta ao ministério dele. E ele dará o mesmo sinal, segundo o que foi feito na época de Jonas. E agora, que sinal é esse? Para que a gente consiga entender, inclusive como, não é? Jonas é tido aí como um sinal, vamos de volta para o Evangelho de Mateus. Bora passear na Bíblia, né, meu irmão? Como é bom tirar aí as teias de aranha, aquele pozinho que fica lá no Salmo 90, né? 91 ou 90? Qual que é que fica na tua casa? Ninguém respondeu. Ah, tá esperto, tá esperto. Ai, Jesus. No capítulo 12 de Mateus, há a narrativa da mesma história, mas Mateus dá um pouco mais de detalhe, não é? E lá no verso 38, ele vai dizer assim: então alguns dos fariseus e os mestres da lei lhe disseram: mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ora, acabou de ser curado um homem que estava com um espírito imundo e era mudo e passou a falar. Eles presenciaram centenas de milagres realizados pelo Senhor Jesus, e é como se nada daquilo que havia sido feito até aqui existisse. E eles pedem um sinal para Jesus. Dá um sinalzinho. E para estes, tal qual foi com Nínive, pela dureza do coração, Jesus responde para eles: uma geração perversa e adúltera me pede um sinal milagroso. Enroscou. Mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Verso 40. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, meus irmãos, tem agora uma relação direta com Jonas, e eu queria que você entendesse isso em 3 aspectos. Primeiro aspecto, qual é a relação, não é? Jonas é uma espécie de prefiguração do Senhor Jesus. Tudo que acontece com ele está apontando, como toda a Bíblia, aponta para Jesus, integralmente. Você deve se lembrar que ele estava num lugar quando Deus chamou ele e disse para ele se levantar e ir para um outro lugar. Jesus estava no céu, na eternidade, com toda a sua glória, e a Bíblia diz que ele se esvaziou de toda a sua glória e se fez como um de nós.
E aí a Bíblia diz que Jonas deveria ir para Nínive, mas ele vai para Tarsis, vai para outro lugar. É literalmente o oposto. E quando ele chega naquele lugar, o que é que acontece? Ele está num barco, ele entra num barco e começa, opa, vamos embora, né? Navegando eu vou para Canaã. E ele vai cantando, cantarolando, e a Bíblia diz que começa um terremoto não, desculpa, é porque eu vi o negócio da usina de Fukushima esses dias, e não é terremoto. Começa a tempestade. E o negócio começa a jogar água para tudo que é lado. E os marinheiros experientes, olhando para aquilo, começam a ficar desesperados. Se eu e você estivéssemos lá, a gente já tinha desmaiado. Mas o marinheiro experiente ficou com medo, né? A gente ia se ver, Jesus, pluf, cai no chão. Mas eles começam, meu Deus, alguma coisa está errada. E aí eles começam a orar. E chamam todos e falam, vai, ora para o teu Deus aí, ora você para o Deus do sei o quê, você da água mansa, você da água brava, ora aí, porque alguma coisa está acontecendo aqui. E a essa altura, onde está Jonas? Está lá embaixo, dormindo. E a Bíblia diz que ele dorme tranquilamente. E aí eles começam a tirar sorte e falam, meu, tá alguma coisa errada aqui. E a sorte cai sobre quem? Jonas. E eles vão até Jonas e falam, cara, o que é que você fez? Porque o negócio está apontando para você, rapaz. E ele fala, vixe, é comigo mesmo a parada, viu? Porque eu dei uma desobedecida em Deus aí. Deus é o Deus, o Criador de todas. Eu sou de Israel. Os caras falam, o quê? Você é de Israel? O Deus de Israel? E vocês? Meu! Aí eles falam, não, você tem que corrigir. Ele falou, não, vamos dar um jeito nesse negócio? Me joga na água aí. Joga na água que resolve. E eles ficaram com medo de jogar Jonas na água, porque Jonas era servo de Deus. Ele falou, meu Deus, já pensou se eu jogo e Deus fica bravo comigo porque eu joguei o servo dele na água? E aí Jonas, não, pode jogar que o negócio é comigo. E naquele água para lá, e água para cá, e barco para cá, e água para lá, e marinheiro, e que não sei o quê. Dali a pouco eles resolvem fazer o quê? Vamos jogar Jonas no mar. E aí pegam Jonas e, pluf, taca no mar. O que é que acontece quando Jonas cai no mar? Hã? O mar? Acabou a tempestade. Quando Cristo entra naquela cruz, quando Cristo é pregado naquela cruz, a ira de Deus cai sobre ele, a ira de Deus é aplacada. Jonas acalma o mar pelo seu sacrifício ao ser jogado no mar, e Cristo aplaca a ira de Deus com o seu sangue derramado naquele madeiro. E ao ser jogado no mar, a Bíblia diz então que um grande peixe, e a palavra para grande peixe é meio que monstro do mar, grande peixe mesmo. Uns falam que é baleia, outros falam que é um tubarão, ou tubarão-baleia. Tem que ser meio grandinho para caber um homem lá dentro, né? Não dá para ser o lambari, né? Que eu acho que ia dar ruim para dar uma engolida ali, vai dar uma indigestão no coitado do lambari. Mas a Bíblia diz que um grande peixe toma aquele homem. Então, meu irmão, por 3 dias, Jonas passa no ventre do peixe. E se você ler o livro do profeta, ele ora no ventre, não é? E busca a face do Senhor lá no ventre do peixe. Então a morte de Jesus, não é? É o sinal que haveria de ser dado para aquela geração. Não é a cura dos olhos de um cego, não é a abertura dos ouvidos daquele que era surdo, não é o caminhar daquele que era tetraplégico, mas é a morte de Jesus, o sinal para essa geração. E ele diz que o sinal é este: por 3 dias Jonas passou no ventre de um peixe, por 3 dias o Filho do Homem estará no coração da terra. Então o primeiro ponto é a morte de Jesus, a morte na cruz, o sinal para essa geração. E a sua morte, a Bíblia diz então dos 3 dias, não é? A morte, ela tem uma função. Jesus morre na cruz para pagar pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, não é? E na sequência, depois dos 3 dias, o que acontece com Jonas? Depois dos 3 dias no ventre do peixe, a Bíblia diz lá no capítulo 1 de Jonas, que o peixe vomita Jonas naquela margem. E Jonas é expelido, então, vomitado. E o jeito que ele sai da barriga do peixe é tão diferente.
Houve algo na vida daquele homem, não é? Dentro daquele período que ele passou no ventre do peixe, que quando ele sai, os ninivitas veem ele, não só sendo cuspido pelo peixe, mas chegando, que todos, não é? Quando ele começa a pregar, creem na palavra, creem na promessa de destruição e se arrependem dos seus caminhos. O segundo ponto, então, deste sinal que é igual o sinal de Jesus com o sinal de Jonas, é a ressurreição. Não é? O sinal para essa geração é a morte e a ressurreição. Não são os milagres suntuosos, não é, de cura, de libertação, mas é a morte e é a ressurreição. A Bíblia diz em Romanos, não é, no capítulo 4, verso 25, que a morte de Jesus paga pelos nossos pecados e a sua ressurreição nos justifica. Agora todos aqueles que creem em Jesus, que confiam no Senhor, creem que Ele é o Filho de Deus, que morreu naquele madeiro e ressuscitou ao terceiro dia, estes são feitos filhos de Deus, ganham vida nova, vida eterna em Cristo, porque foram justificados, não tem mais condenação contra eles, porque Cristo os justifica. O sinal para essa geração, meu irmão, não é dente de ouro, não é cair quando alguém põe a mão sobre a sua testa e cair no espírito, como se diz por aí. Não é rodar, não é fazer peripécias, não é nada, senão a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Este é o sinal para essa geração incrédula, que confia em deuses, confia em mandingas, confia em mantras até dentro da igreja evangélica, como se a repetição de uma oração fosse fazer com que a gente tivesse sucesso e êxito, mas é a crença no Deus Todo-Poderoso, que enviou o seu Filho para morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, pagando pelos nossos pecados e nos justificando para uma nova vida em Cristo. Esse é o terceiro ponto, não é? O segundo, perdão. E o terceiro, como é que Isaías chamou a Galileia, onde o Messias habitaria? Ele disse a Galileia dos gentios. E a pregação de Jonas foi para israelitas, foi para judeus, foi para hebreus, ou foi para ninivitas, como também chamariam de gentios? Para quem que Jonas pregou? Para gentios. E aí vem, sabe aquelas pessoas que falam, pô, mas eu não reconheço Deus no Novo Testamento, parece diferente do Antigo, não é? Porque eu vejo graça sendo manifestada no Novo e não vejo no... Ô, irmão, você quer mais do que graça de Deus perdoar um povo como este? Porque creram na palavra do profeta de que haveria destruição se não se arrependesse. Isso é graça, irmão, sendo manifestado. É o mesmo Deus. E o terceiro ponto é exatamente a conversão dos gentios. Aqueles homens pediam a Jesus um sinal. Dá um sinal. Ele falou, não vai ter sinal senão o de Jonas. Porque está sendo anunciado, arrependa-se. Porque é chegado o reino de Deus. Arrependa-se. Você quer ver sinais miraculosos? Lembra do tempo de Moisés? Quando ele solta o cajado e se transforma em serpente? O que fizeram aqueles outros servos do faraó? Senão também imitaram aquilo e lançaram ali os seus cajados, que também viraram serpente. Tudo bem que a de Deus comeu as outras duas. Mas eles simularam. Qual é o sinal para essa geração, irmão? Senão Cristo crucificado e ressurreto. E a pregação do Evangelho a toda criatura. Jonas nada mais é do que João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aquele que crê em Jesus é liberto de uma vida de pecados, é transformado, renovado pelo Espírito. E agora vem o terceiro ponto, que é a conversão dos gentios, não é? Esse povo que pediu um milagre para que Jesus manifestasse ali um sinal, não é? Quando Jesus disse o sinal de Jonas. Por quê? Porque os ninivitas, que eram gentios,
e que não conheciam na profundidade a palavra e os profetas como aqueles homens fariseus. Eles creram, mas os fariseus continuavam com o seu coração endurecido. Não tem outro sinal, senão de Jonas. E essa ideia de Messias não batia com a ideia que eles tinham de Messias, porque estavam esperando um poderoso, um rei, um governante, um militar, não é? Então, meus irmãos, aqui nós vemos que na conversão nós encontramos exatamente a semelhança deste sinal, e é este o sinal. E glória a Deus por isso, porque entre eles estamos nós, viu? Só para dar uma lembrada. Você não nasceu lá, você não é das tribos, não é? Então estamos nós também. 1 de Coríntios, do capítulo 15, vai lá comigo. 1 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Olha só o que é que diz o apóstolo Paulo. Verso 1. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que vos preguei. Caso contrário, vocês terão crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, e depois aos 12. E depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maioria dos quais ainda vive hoje. Ou seja, você pode ir atrás e perguntar se eu estou falando groselha. Pode ir, estão vivos aí, eles viram. A maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido, ou seja, morrido. E depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos, e depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Ora, o que é que Paulo está dizendo aqui? Senão o sinal de Jonas que foi dado para essa geração. Que Cristo morreu, como as Escrituras diziam que assim seria. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ele ficou ali os 3 dias, como ele mesmo disse que ficaria. E a sua ressurreição dá a credibilidade a todas as suas palavras, de que ele venceu a morte, o último dos inimigos. Ele venceu a morte. E agora todos estes viram o Senhor Jesus. Mais de 500 pessoas de uma vez viram, além dos apóstolos, além dos discípulos, e uma multidão viu o Senhor Jesus. E nisso então está atestado, não é? Aquilo que nós observamos como o sinal de Jonas. Sabe, meus irmãos, nós temos visto os dias de hoje bem desafiadores, não é verdade? É desafiador você ter uma família hoje. É desafiador você ter filhos hoje. É desafiador você ser servo de Deus hoje. É desafiador se manter firme no compromisso. Como é difícil. Não só com Deus, mas com a sua obra. Quantos empecilhos, problemas, dificuldades se levantam, não é? Se você olhar para a sua vida, quantos momentos difíceis você já passou? Mas eu queria que você olhasse para isso não com aquele olhar de tristeza, mas com um olhar de alegria, porque esses momentos já passaram. Deus o sustentou em todos eles, e você está aqui nessa noite pela graça de Deus. Deus sustentou a tua vida, Deus deu o caminho de escape, Deus deu o contorno, e em todas elas eu tenho certeza, porque assim foi comigo, Deus te deu lições preciosas e que moldaram o teu caráter e tem transformado você até o dia de hoje. E diante de todas essas coisas, meus irmãos, o que é mais fácil fazer? Talvez como Jonas. Ah, não, por que eu vou pregar para essa geração? Por que eu vou falar de Jesus e do Evangelho para todos? Irmãos, nós temos uma missão. Deus nos deu a missão de pregar o Evangelho, de que Cristo morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Este é o sinal para essa geração. Tem gente falando de bênção, glória a Deus, é gostoso, não é?
Tem gente falando de uma série de coisas, glória a Deus, meu irmão. Mas o sinal para a geração é Cristo ressuscitado. É Cristo que morreu pelos meus pecados, por mim e por você, em substituição. E ao terceiro dia, pelo poder de Deus, foi ressuscitado. E hoje está assentado à destra da majestade nas alturas. Este é o sinal para essa geração. É isso que deve ser pregado. Mas a vida é desafiadora, não é, pastor? É mesmo. Eu tenho os meus problemas também. Eu tenho as minhas dificuldades. E olha bem que eu queria ter uma cadeira aqui para eu sentar e contar tudo para você. Você ia chorar comigo, aleluia. Mas nessa noite, irmão, eu queria te dizer que o Deus que te sustentou até hoje, há de continuar a sustentar a tua vida. Continua, como foi o milagre do batismo, que eu fiquei muito feliz em saber. Parece impossível, não parece? Mas chegou o dia de ver com os olhos a vitória de Deus diante das orações e das súplicas. Quanta coisa se aprendeu nesse período com os joelhos dobrados diante do Altíssimo? Será que nós movemos a mão de Deus de tanta oração? Ou será que Deus trabalhou no nosso coração enquanto nós nos colocávamos de joelhos e aprendemos a depender dele? Amadurecimento, irmão. Em Hebreus, no capítulo 12, eu queria que você fosse para lá comigo. Na Epístola aos Hebreus, lá no capítulo 12. E eu quase desisti de pregar hoje, porque desde o louvor aqui, o que o Henrique estava dizendo, o testemunho do pai do Henrique, o Cícero, o testemunho já era tudo que tinha que falar. Eu falei, então já nem vou, senhor. Glória a Deus, já pregou. Capítulo 12, da Epístola aos Hebreus. Olha só o que ele diz, verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Que nuvem é essa, irmão? Olha para o teu lado, a vida do teu irmão, o testemunho que foi dado hoje aqui, tudo que foi dito. Não olha só para a vida dos teus irmãos que estão do teu lado, olha aqueles que passaram antes, que você conhece e que já estão na glória. Olha para todos os exemplos bíblicos de gente que com fé enfrentou tudo o que passou e Deus sustentou, deu vitórias, e naquilo que não foi vitória aos olhos dos homens, Deus ensinou e trabalhou do mesmo jeito. É a nuvem de testemunhas que está ao nosso redor. E aí ele diz, rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Abandona tudo isso, irmão. Sabe aquilo que tem atrapalhado você a se dedicar para o Senhor? Sabe aquilo que tem segurado você? É ódio, é rancor, é dúvida, é trabalho, eu não sei o que é, mas tem alguma coisa que tem segurado. O autor aos Hebreus diz, se livre de tudo isso. Deixa tudo isso para lá. Se livra de tudo isso e de todo o pecado que nos envolve. Sabe aquela coisa que às vezes você fica amarrado, fica preso e quer, porque quer, porque quer? É tempo de desenvolver pelo Espírito domínio próprio. Livre-se de tudo isso e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Meu irmão, nós não estamos andando, nós não estamos caminhando e nem sentado assistindo um Netflix que é o seriado do reino de Deus, né? Estamos vendo lá, o que Deus vai fazer agora? Eu vou sentar e vou ficar olhando. Não, irmão, você não é um telespectador. Você não é uma telespectadora. Você é um dos atores do que Deus está fazendo. Por isso ele diz, corramos, não é andemos, é corramos. Nós estamos numa corrida com perseverança. Não desista, perseverança. Não desanime. Está difícil a oração, está difícil a peleja? Tá. Ninguém está dizendo que está fácil. E nós somos solidários, não é? Por isso a gente ora uns pelos outros. É o que a Bíblia nos ensina, inclusive. Mas ele diz, corram com perseverança. E se livre de tudo que está te atrapalhando. Porque isso fica. Isso é temporário. É efêmero. Vai ser destruído com o tempo. Aquilo que é muito bonitinho, que você trata com todo cuidado. Às vezes é o teu rostinho. Ai, meu rostinho bonitinho. Meu filho... Os bichinhos da terra que há de comer no dia que você descer, né, vai acabar com tudo isso. Ou a gravidade daqui a uns anos. Alguma coisa vai acontecer. Por isso ele disse, livre de tudo isso e corram com perseverança a corrida que nos é proposta. Verso 2,
tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque pela alegria que lhe foi proposta, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono de Deus. Jonas não queria, porque achava que aquele povo não merecia. Jesus se alegrou, sabendo que não merecia, mas ele se alegrou em ser a primícia dentre muitos irmãos. E suportou a cruz, desprezou toda a vergonha, e enfrentou tudo isso por amor. Então, meu irmão, é para correr com perseverança. Não olhar para o teu irmão, não olhar para a tua própria vida, mas olha para Jesus, porque é dele que vem a nossa força, irmão. É olhar para ele e nós vamos ser renovados. Tirados de nós toda essa ansiedade, toda essa tristeza, toda essa indignação, toda essa rebelião que está dentro da gente, olhando para Cristo, meu irmão, nós vamos ser renovados nas nossas forças e correr com perseverança. Porque se você está vivo, ainda não acabou. Só vai acabar o dia em que Deus entender que chegou o momento, porque Ele é o soberano. Ele cuida de todas as coisas. E está difícil hoje, irmão, mas vai chegar o dia que você vai fazer esse testemunho maravilhoso. E dizer que, olha, Deus me permitiu ver a bênção. Corram com perseverança. Verso 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmos, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Não é tempo de cansar, irmão. Nem tempo de desanimar. Ai, pastor, mas o senhor não sabe o que fulano me diz. Mas e daí? Você sabe o que Jesus ouviu, suportando a cruz por mim e por você? O que ele ouviu, o que ele sentiu, o que ele recebeu? Olha para Jesus, irmão, porque dele vem o renovo, dele vem as forças que nós precisamos. E partindo para o verso 22 aí do capítulo 12, em que todas essas coisas, não é, são anunciadas, em que ele diz inclusive que a gente deve suportar todas essas coisas com muita, não é, disciplina, porque Deus nos trata como filhos. Olha o que ele diz lá no verso 22. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, por causa de Cristo. Chegaram aos milhares de anjos e em alegre reunião. A igreja dos primogênitos cujos nomes estão escritos nos céus. Meu irmão, você quer coisa mais maravilhosa do que essa, que o teu nome está escrito lá nos céus? Será que um emprego, um trabalho, uma promoção, uma loteria, eu sei lá, o que é que você almeja, tem algum valor diante do fato que Cristo, pela sua morte e ressurreição, registrou o seu nome no alto dos céus, lhe preparando lugar para quando voltar, você estar lá com Ele? Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, junto com todos os irmãos, desde aquele tempo, desde Adão até hoje e até os dias em que vão para frente, que a gente nem sabe quantos mais vão. Deus nos ajuntou com todos esses justos aperfeiçoados. E nós chegamos a Jesus, mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Meu irmão, olhando para Cristo, a palavra de Deus diz, não desanima não, nem cansa. Cansa não, porque não acabou não, tem mais. Tem mais diversão, tem mais de Deus, tem mais aprendizado, tem mais ensinamento, tem mais experiência. Não acabou não. Então é tempo, meu amado, é tempo, minha irmã, de que nós agora olhemos para Cristo e coloquemos aos pés da cruz, como foi cantado hoje aqui, todas as dificuldades que a gente vem tendo. Porque é só nele que a gente encontra conforto. É só no Senhor Jesus que a gente encontra a orientação, a resposta. Então vamos colocar as dificuldades lá no pé da cruz. Mas parar, desanimar, cansar. Eu queria te lembrar que Deus, quando dá o castigo lá para Adão, ele diz que do seu suor, você vai trabalhar e vai arar, preparar a terra e você vai comer.
Lá não fala de aposentadoria não, viu, irmão? Pode ir lá na tua Bíblia. Tem os movimentos aí de tentar enfiar texto na Bíblia, tem alguém tentando colocar previdência lá, né? Previdência celestial. Não tem não. Enquanto nós estamos aqui, é tempo de trabalhar para o Senhor. Não tem tempo de descanso. Então eu queria te convidar a se colocar de pé nessa noite, meu irmão.